Bom dia, meus irmãos. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Se você está aqui é porque o Senhor gostaria que você estivesse. Irmãos, e o tema da mensagem dessa manhã, que o Senhor compartilhou no meu coração, é cuidando das pequenas coisas. E essa semana eu tive o prazer e o privilégio, na segunda-feira, de almoçar com o nosso baterista, o Ensel. Quem conhece o Ensel? Até ele levantou a mão lá atrás, graças a Deus, irmão. Irmãos, ele me contou uma história impressionante, que numa oportunidade específica ele vai ter a oportunidade de testemunhar. Por isso eu não vou dar como é que chama quando você fala do filme? Eu não vou dar spoiler. Mas eu vou contar só o comecinho, se você me permitir, que eu fiquei pensando nisso a semana inteira. O Ensel arrumou uma empreitada, foi trabalhar numa empreitada em plena floresta amazônica, instalando placas de energia solar em tribos indígenas. E aí, gente, era Rio Amazonas acima, de tribo em tribo. E chegou numa tribo, depois de muitos dias subindo o rio, o Ensel foi picado por uma aranha na floresta amazônica. E essa aranha, essa pequena aranha, quase o matou. Um dia ele vai ter oportunidade de contar a história completa, porque é uma história de livramento, de cura, de cuidado de Deus. Mas para vocês terem uma ideia, você ficou quantos dias internado lá no Amazonas, Wensel? 11 dias no Amazonas e aqui no Agarrã? 3 meses. E quase perdeu a perna e quase perdeu a vida. Gente, por causa de uma? Eu fico pensando, quais perigos uma pessoa está exposta na floresta amazônica? Onça. Jacaré. Cobra. Gente, eu fico imaginando dentro daquela floresta o que é que não tem de sucuri grande ali. Pensa nos dinossauros que tem ali. Gente, Amazonas tem índio doido. O índio também é um perigo. Gente, o cuidado era tão grande que eles dormiam no barco, eles não dormiam na tribo, eles dormiam no barco da empresa. Aí lá dentro do barco, numa noite de sono, veio uma aranha. Tanta coisa para um homem desse tamanho. Virou não. Tanta coisa perigosa, grande, assustadora. Mas você sabe o que derrubou ele? Uma aranha. E eu fiquei com esse negócio na cabeça, essa semana, Wensel. E fiquei pensando, com relação a nós, como homens e mulheres de Deus, e tendo visto e presenciado grandes homens e mulheres de Deus que já caíram, eu fiquei pensando que não são grandes terremotos, epidemias, bolas de fogo caindo do céu. Não é isso que derruba homens e mulheres de Deus. Você sabe o que geralmente mata homens e mulheres de Deus? Pequenas aranhas. Pequenas coisas. Grandes homens de Deus sucumbem por ignorarem o básico daquilo que aprenderam da parte dele. Às vezes tem gente andando com armadura, muito obrigado, senhor. Tem gente andando com armadura se protegendo de onça, de sucuri, de índio doido, e se perdendo ou sucumbindo em pequenas coisas. Somos, muitas vezes, como crianças que acendem fósforos em paiol lotado de barris de pólvora, ignorando que aquilo pode explodir e nos destruir por completo. E é justamente por conta desses pequenos perigos
que eu gosto muito, em muitas ocasiões, de falar sobre coisas básicas. Por isso, os alertas básicos são tão importantes. Irmão, não se perca naquilo que o Senhor já te instruiu no caminho. Irmão, não menospreze os ensinamentos de Deus na sua vida. Deus os está liberando continuamente, porque te ama e não quer que você se perca no caminho da salvação. Por isso, não acenda fósforos em meio a barris de pólvora. E hoje eu estou minimalista por causa do Ensel. Então, nossa palavra hoje tem um versículo pequeno, e nós vamos dele no começo ao fim. Está em Provérbios, podem abrir, capítulo 3, verso 7. Pequenininho, direto, objetivo. Vamos ler juntos? Vamos ler junto de pé? Vocês me ajudam aí? Provérbios 3, 7, para você guardar no seu coração hoje. Diz assim, 1, 2, 3 e... Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Mais uma vez. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Mais uma vez. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Feche os olhos mais uma vez. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Você fechou os olhos e lembrou? Então pode sentar. Esse é o nosso texto. Se eu tirar ali da tela, vocês vão lembrar depois? Mas não vou tirar não, vou deixar ali. Gente, esse versículo em Provérbios tem exatamente, dentro da revista Almeida e atualizada, 14 palavras. Versículo pequeno, direto, objetivo, claro. Quando você lê esse versículo, você tem alguma dúvida do que você está lendo? Você precisa de interpretação e estudo? Você precisa procurar lá no dicionário? Gente, está claro isso aqui? Quem não entendeu, levanta a mão. Está claro, objetivo, direto. Lendo o versículo, não dá para ter dúvidas daquilo que Deus espera de cada um de nós enquanto filhos dele. E eu gosto especialmente desse versículo de Provérbios 3,7, porque ele traz uma estrutura completa. São 3 coisas diferentes que se completam, e ele é poderoso quando ele está completo. Se nós isolarmos as estruturas, ou se nós isolarmos as fases, ou se nós bagunçarmos as fases, ele perde o poder. O verdadeiro poder está na capacidade de interpretar as 3 fases do versículo. Completa. Por isso ele é bem curtinho, fácil de entender, direto e objetivo. O verdadeiro poder deste versículo está na possibilidade da conjunção ou do ajuntamento. As 3 estruturas, elas não vão caminhar sozinhas. Deixa eu te explicar isso melhor. A primeira estrutura é o quê, gente? Estou falando de 3, nem falei quais são, né? A primeira estrutura do versículo é o quê? A segunda? E a terceira? Beleza, então todo mundo entendeu que tem 3 estruturas no mesmo versículo. Elas precisam funcionar juntas. Porque se você, vamos supor que você pegue só a primeira, não seja sábio aos teus próprios olhos. Só essa. Se você não for sábio aos seus próprios olhos, você vai ser sábio aos olhos de quem? Buda, Alá, Allan Kardec, vai ser sábio aos olhos de quem? Então não adianta ser sábio aos seus próprios olhos unicamente. A segunda estrutura é temer ao Senhor. Meus irmãos, temer ao Senhor é suficiente? A Bíblia fala que o temor do Senhor é o
princípio. Não adianta eu apenas temer ao Senhor se eu estou apoiado na minha própria sabedoria e se eu não me aparto do mal. Temer ao Senhor sozinho, dentro dessa estrutura, não é suficiente. O terceiro, aparta-te do mal, sozinho. É suficiente você só se separar do mal? Você se separa do mal, você vai se aproximar de quê? De outro mal? Ou de algo que você acha que é mal? Então, gente, essas três estruturas, elas precisam estar juntas. Certo? Certo, gente? Além da necessidade de conjunção, precisamos ressaltar também a ordem estabelecida. Não embaralha os processos, não. Primeiro ele fala o quê? Segundo ele fala o quê? E terceiro ele fala o quê? Gente, é uma ordem. Ela está estrategicamente estabelecida. Você faz um, depois você faz o outro, e depois você faz o outro. E nós vamos entender isso devagarzinho. A ordem está estrategicamente estabelecida, um após o outro. Então vamos da primeira? A primeira é o quê? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Parece que sou estranho, porque a Bíblia começa dizendo, não seja sábio. Interessante, a Bíblia incentivando a não ser sábio. Só que não é só não ser sábio. Ela diz para não ser sábio. Nesse contexto, a palavra de Deus deixa bastante explícito sobre que tipo de sabedoria que nós devemos rejeitar. Qual que é? A nossa própria sabedoria. E o processo começa por aí. E ele começa de forma bastante complicada, porque nós vivemos tempos bastante difíceis com relação à nossa própria sabedoria, aos nossos próprios olhos. Irmãos, as pessoas de antigamente, elas estavam abertas, prontas para aprender. Hoje, nós vivemos um tempo do que as pessoas chamam de ditadura da opinião. Uma vez que a pessoa estabelece uma opinião formada sobre determinado assunto, ela simplesmente se fecha dentro daquela opinião. Nunca as pessoas foram tão cheias de si no que diz respeito a ter uma opinião própria. Nós estamos perdendo a nossa capacidade de se auto-questionar. Irmão, será que isso que eu acredito é realmente a verdade? Porque as pessoas hoje, elas recebem um ensinamento, elas sentam em cima desse ensinamento e ninguém muda a cabeça delas. Você pode apresentar projetos, estudo científico, você pode mostrar com argumento, a pessoa ela está fechada dentro da sua própria opinião. Se a pessoa aprendeu que a Terra é plana, você pode apresentar evidência, você pode apresentar estudo científico, ela vai continuar crendo que a Terra é plana, porque aquilo está tão convicto, tão firme no coração dela. Se a pessoa acreditar que determinada ideologia está certa, não adianta, você pode argumentar, você pode falar, você pode mostrar, mas a pessoa está sentada dentro da sua opinião e nada faz ela mudar de opinião. Você conhece gente assim? São os cabeças duras da vida. A única opinião aceita é aquela que eu tenho, e as demais, elas não devem ser anuladas. Elas devem ser anuladas, canceladas, não vale a pena nem ouvir.
As pessoas perderam o senso do autoquestionamento. O que eu penso está certo e pronto. Ninguém mais tem coragem suficiente para questionar: será que a minha forma de pensar está correta? Nós trocamos a interrogação pela exclamação: está certo e pronto. Vivemos tempos de pessoas cheias de conhecimento, de cultura, ou conforme a expressão do versículo, sendo sábios aos seus próprios olhos. E é muito pior do que isso. As pessoas estão indisponíveis a receber algo que contradiga a sua forma de pensar. Isso é um tremendo desafio para a pregação do Evangelho, já que este deve promover uma profunda reestruturação na forma de pensar do indivíduo. Gente, como é que nós vamos pregar o Evangelho para os cabeças duras, se a opinião dele já está pronta? E as mentiras, né? Muito. E dentro desse entendimento, nós podemos citar, dentro da estrutura bíblica, os mais diversos exemplos. Irmão, se você for na UNB hoje, 6º semestre de filosofia, e você chega lá e diz assim: jovens, vocês precisam aprender que o sexo é para o casamento, vocês devem casar virgens. O que vai acontecer, gente? O que vai acontecer se você chegar dentro de uma estrutura onde as pessoas têm um senso de justiça maior e declarar que ele precisa perdoar um assassino que se arrependeu? O que acontece se você chegar num determinado centro feminista e declarar que a vida começa desde a concepção? O que vai acontecer se você não for numa palestra LGBTQI, ABCDFGH e dizer que homem nasce homem e mulher nasce mulher? Isso sem contar as tradições familiares, pessoas que mantêm determinadas tradições por geração em geração. As pessoas estão indisponíveis para se auto-questionar. E é por isso que esse versículo começa entrando de sola. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Irmãos, nós precisamos abrir a nossa mente para aquilo que Deus quer falar conosco. Tem estruturas diabólicas que estão sendo ministradas, ensinadas, pregadas, e as pessoas estão aceitando aquilo como verdade absoluta. Nós precisamos entender que a nossa sabedoria não vale de nada. Nós precisamos estar prontos para aprender com o Senhor. Precisamos entender que o processo que Deus inicia em nós, ele começa no esvaziamento daquilo que nós consideramos ser certos. A primeira coisa que Deus vai fazer com você é te confrontar. Tem coisa que tem 20 anos que você acredita, tem coisa que os seus pais acreditaram, tem coisa que você foi ensinado desde pequeno, e Deus vai chegar em você e vai falar: isso está errado. Abra o seu coração e a sua mente. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não tem como as verdades de Deus entrarem se as suas próprias verdades não saírem. Por isso Jesus diz: e conhecereis a verdade. Então quer dizer que eu preciso ser liberto da mentira? É isso, gente? A verdade vos libertará. Isso significa aprisionamento. Tem gente que está aprisionada na sua própria opinião. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu creio que o Senhor quer destruir em nós, como o apóstolo Paulo diz, o Senhor quer destruir em nós sofismas. Você sabe o que é um sofisma? É uma mentira que parece com uma verdade. Mas para isso, nós precisamos estar disponíveis. Irmão, você crê que o Senhor quer nos ensinar? Eu creio que o Senhor quer nos ensinar. Mas para isso nós precisamos estar disponíveis. O processo começa: não seja sábio
aos seus próprios olhos. Eu posso ouvir um amém? Porque parece que está todo mundo me olhando meio assustado. Creio que todo um processo de mudança na nossa vida começa pela anulação da nossa própria sabedoria. Isso é difícil, né? Difícil, né, gente? Porque você tem uma estrutura de vida. Eu, por exemplo, tenho 35 anos. Então, gente, são mais de 40 anos absorvendo, formando um Wesley, formando uma opinião, formando uma estrutura. Mas aí vem Deus e fala assim: tudo que você aprendeu, eu quero te ensinar de novo. Pensa Jesus com Pedro. Jesus diz o que para Pedro? Pedro, você sabe pescar? Pedro, você é pescador? Siga-me e eu vos farei. Gente, isso é tirar dele aquilo que ele tinha aprendido a vida inteira e querer colocar nele uma estrutura completamente nova. Eu creio que é isso que o Senhor quer fazer conosco. Tirar de nós essa estrutura maldita que está nos levando para a perdição, essa opinião forte, essa questão, eu estou certo e pronto. O Senhor quer nos ensinar porque Ele quer nos trazer a salvação. Precisamos estar prontos para aprender. Prontos para aprender. Irmãos, o Senhor está nos desafiando para a mudança. Não feche a porta do seu entendimento para aquilo que o Senhor quer te ensinar. Posso ouvir um amém? Amém. Uma mera opinião pode ser uma pequena aranha que vai promover destruição sobre a sua casa. Às vezes uma pequena opinião, às vezes um ranço do errado, é a porta de acesso para que o Senhor entre na sua casa e destrua a sua vida. Esvazie-se de si. Diga para a pessoa que está do seu lado: esvazie-se de si. Mas só que só esvaziar de opinião não é suficiente, né, gente? Não é uma conjunção, não são as três estruturas juntas. Qual que é a próxima? Teme ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Porque ele está falando assim, gente: você não pode ficar firme na sua opinião. Esvazie-se da sua opinião. Mas ele não vai te deixar como um saco vazio. Aí ele vai te falar o quê? Teme ao Senhor. Então ele está dizendo que você vai se esvaziar da sua opinião própria e vai se encher de quê? Da sabedoria que vem de Deus. Uma vez que a sabedoria aos próprios olhos sai, quem deve entrar em seu lugar é o temor do Senhor. E Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da... Então a sabedoria que nós temos, ela não tem valor. Qual que é a verdadeira sabedoria que tem valor? Temer a Deus. Que coisa maravilhosa. Gente, adiantava ele colocar, porque eu falei da questão da ordem, né? Adiantava ele colocar assim... Eu vou embaralhar ali o versículo. Tema ao Senhor, não seja sábio aos seus próprios olhos. Adiantava o temor do Senhor entrar se você está cheio de si? Vocês conseguem entender e visualizar a ordem específica? Primeiro eu me, e depois eu. Só vai entrar a sabedoria que vem de Deus se eu me esvaziar de mim mesmo. Não tem como, Deus não vai ficar batendo na sua cabeça com força para essa ideia entrar, irmão. Você precisa deixar a ideia sua sair para a ideia de Deus entrar. Eu já tive a oportunidade de ministrar sobre sabedoria. Vocês lembram dessa palavra, verdadeira sabedoria? Vocês lembram dessa palavra? E nós vimos nessa... 2018. E nós vimos nessa palavra... Quem foi campeão da Copa do Mundo em 2018? Fábio? Gente, nós precisamos lembrar da palavra de Deus também, tá? Foi no dia 17 de março de 2018. Vocês lembram? Estou brincando, gente. Não sei o dia certinho, não. Mas naquela palavra em específico, onde a gente fala da verdadeira sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a gente viu naquela palavra que essa palavra princípio tem a ver com princípio ativo. É igual de medicamento.
A verdadeira sabedoria é o temor do Senhor. Se não tiver o temor do Senhor, não é a verdadeira sabedoria. Então a sabedoria ela precisa ter como princípio ativo o temor. Eu até usei aquele exemplo do Microvlar. Vocês lembram do Microvlar? O que era o Microvlar? Anticoncepcional de farinha. As pessoas tomavam o anticoncepcional achando que ele tinha o princípio ativo. Agora vocês lembram da palavra, né? Só que eles tomaram o concepcional sem o princípio ativo. E aí não adiantou alguma coisa? Um monte de neném, né? Os filhos do Microvlar, né? Microvilar. Então o princípio ativo é o que vale. E a verdadeira sabedoria, o princípio ativo, é o temor de Deus. A palavra temor, citada nesses versículos, tem a mesma raiz hebraica irá, que quando refere-se a Deus significa respeito e reverência. Em outras palavras, agir com as coisas deste mundo de maneira que não desrespeite a Deus, é o princípio que irá fazer de você uma pessoa sábia. Muitas pessoas acreditam que ter temor é ter medo. Vejam que respeito e medo são coisas absolutamente diferentes. O medo é adquirido por imposição. O respeito é adquirido por admiração. E esse temor que está no versículo, a palavra hebraica diz respeito à reverência, à admiração. Então o Senhor quer que nós tenhamos medo dele, Ele quer que nós o admiremos. Uma vez que você tenha se libertado da sua verdade, você está pronto para receber uma nova verdade, baseada na reverência ao Senhor. Saem as tradições, saem as culturas inúteis, saem os sofismas e entra uma sabedoria pura que te leva à consideração da santidade de Deus na sua vida. Consideração, admiração. Antes, aos seus próprios olhos, vou dar exemplo, tá, gente? Você achava que não tinha problema beber até ficar bêbado. De vez em quando dar uma voada é legal. Eu estou querendo achar a expressão aqui. De vez em quando você... E aí você acha, não tem problema nenhum se for dentro da minha casa com a minha opinião. Não, eu gosto de beber e imitar macaco, mas é dentro da minha casa. Ninguém vê, só eu. E você tem aquela opinião firme. Aí vem o Espírito Santo e te confronta com essa sabedoria genuína. E aí fala, não, isso para você não é legal, isso não está certo. E aí uma vez que isso tenha ocorrido, você considera não mais beber, não porque aquilo faz mal, mas porque aquilo fere a santidade do Deus que você admira. Temor do Senhor. Todas as vezes que eu bebo e fico caindo no chão e fazendo coisa indevida, fazendo o que não é certo, aquilo me expõe para que o Espírito Santo me trate, e aí eu tomo uma decisão firme, baseada no temor ao Senhor, de que aquilo não é legal, porque quando Deus me vê fazendo aquilo, Deus é afrontado. Temor baseado na admiração. Antes, aos seus próprios olhos, você achava que não tinha problema nenhum ver uma pornografia de vez em quando. É bom para dar uma aquecida na relação sexual. E você está firme naquele propósito. Mas aí você vem, fala, não, esse entendimento meu aqui não está muito legal, não. E o Espírito Santo te confronta que aquilo não é bom. E então, você é liberto daquele entendimento. Uma vez que isso tenha ocorrido, você considera não mais ver essas imundícias, porque aquilo fere a santidade do Deus que você admira. A gente, às vezes, meus irmãos, a gente se embanana em por que nós não fazemos determinadas coisas. Eu não faço mais porque é ruim. E nós precisamos enxergar o temor como base. Sogro, por que o senhor não bebe pinga mais? E se o senhor beber, vai ferir a santidade do Deus que ele admira. Gente, nós precisamos entender que temor do Senhor é reverência. Tem determinadas coisas que nós não fazemos mais, porque isso fere a santidade de Deus. Esse é o propósito. Porque senão a gente perde a essência. Por que eu não faço?
Já viu aquela pessoa que passa muito tempo sem comer, porque está fazendo dieta, e chega no final ela não emagreceu nada. Aí ela fala assim, sabe o que eu perdi nesse tempo? Tempo. Porque perde a essência. Irmão, você está fazendo, eu bebia muito, eu estou há 20 anos sem beber. Eu estou há 20 anos sem beber, porque beber fere a santidade do Deus que eu admiro. Louvor, adoração, eu não faço isso mais, porque isso fere a santidade de Deus. Por que você não adultera? Por que você não mente? Por que você não é desonesto nos seus negócios? Porque isso fere a santidade do Deus que você teme. Antes, aos seus próprios olhos, você achava que pedir perdão ou perdoar alguém era sinal de fraqueza. Essa sabedoria é confrontada pelo Espírito Santo e você é liberto desse entendimento. Uma vez que isso tenha ocorrido, você passa a perdoar e pedir perdão quando necessário, porque isso te aproxima do Deus que você admira. Temor é a base. O temor. E às vezes a gente está se perdendo no objetivo, gente, na causa. Eu não faço isso mais porque é errado. Legal. Mas não é só isso. Você não faz isso mais, porque isso fere a santidade do Deus que você serve. Temor. Temor. Eu deixo de fazer determinada coisa, porque o Deus que está em mim não pode ser ferido pelas minhas ações. Eu deixo de fazer, porque isso fere a santidade de Deus. Vocês conseguem entender isso? Amém? Está complexo. Temor. O temor é a base. O temor é a base. Porque todas as vezes que você estiver prestes a pecar de novo, não vai ser só a rotina que vai te impedir de pecar. Eu não peco mais porque eu esqueci como faz. Não, o temor do Senhor, Ele vai te impedir de secar. Eu não posso ferir o coração do meu Deus fazendo essa determinada coisa. Admiração. E aí vem a última estrutura, qual que é? O significado hebraico de apartar é sur, com W, que significa fazer desviar, causar afastamento, remover, tomar, separar, depor. Aqui mora um detalhe bastante importante. Muitas pessoas consideram que, uma vez que eu esvazio da minha sabedoria, não sou sábio aos meus próprios olhos, uma vez que o temor do Senhor, ele toma o meu coração, o mal vai automaticamente se afastar. Naturalmente o mal vai se afastar de mim. Mas não é isso que esse versículo fala. O termo apartar não mostra um afastamento natural. É preciso fazer desviar. É preciso causar o afastamento. Não trata-se de um mecanismo automático de afastamento do mal ao se esvaziar da sabedoria aos próprios olhos e absorver a sabedoria do Senhor. Será preciso que você tome a iniciativa no processo. Irmão, o apartar-se do mal não é Deus que vai lá e tira o mal e joga para longe da sua vida. A responsabilidade de afastar o mal é sua. Tem gente que é confrontado pela palavra de Deus, deixa de se tornar sábio aos próprios olhos, recebe do ensinamento do Senhor, recebe o temor, mas não entende essa última fase e continua próximo do mal que sempre esteve junto dele. Não vai funcionar. Se você é confrontado, se você recebe o temor, irmão, você precisa tomar a iniciativa para se afastar do mal. Tem gente que depois que você recebe o temor do Senhor, não dá para ficar andando junto mais. É preciso afastar. Tem determinados ambientes que uma vez que você recebeu a sabedoria, foi cheio do temor, tem determinados ambientes que não te cabem mais. Só que as pessoas acham que é natural. Não, o mal vai afastar. Não, irmão. Você precisa promover o afastamento. Você sabe o que vai acontecer? O que acontece geralmente com pessoas que
não são mais sábias aos seus próprios olhos, recebem o temor do Senhor, mas não apartam do mal, elas reiniciam o processo. Porque o mal que está em torno dela faz dela cheio de própria sabedoria, não, isso não é errado, faz ela perder o temor do Senhor. Aí ela vive num loop infinito, porque ela simplesmente não se apartou do mal. Aí toda hora ela precisa se esvaziar da sabedoria, receber do temor. Aí ela continua no mesmo ambiente, com os mesmos amigos, fazendo as mesmas coisas. Não vai funcionar. É o processo completo. Aí o irmão, vou usar o exemplo da bebida. O irmão, antes de receber a Jesus, ele considerava que estar ali no bar do seu... Deixa eu pegar os irmãos que estão visitando os bar aí. Como é que chama o bar do seu? Vai ali no espetinho do Cabeça Branca. A vida inteira no espetinho do Cabeça Branca, depois do futebol, tomando uma cajibrina e comendo um espetinho. Aí ali é piada, é só o que não presta. Aí ele vê que aquilo que ele está fazendo não é certo. Ele não está indo no caminho bom. Aí ele começa a ir na igreja, começa a ser confrontado pela sua própria sabedoria, ele começa a receber o temor do Senhor, Deus vai ensinando palavra, mas ele não abandona o espetinho do Cabeça Branca toda quinta-feira depois do futebol. Você sabe o que vai acontecer? A mesma oposição que Deus faz ao diabo quando ele vai na igreja, o diabo faz a Deus quando ele está no espetinho do Cabeça Branca. Aquilo ali vai começar a enchê-lo da filosofia que ele acreditava antes. Irmão, nós precisamos estar prontos para nos apartar do mal. Tem coisa que você fazia na sua velha vida que agora na nova vida não dá para você fazer mais. Tem coisa, ambiente que você frequentava que não dá para você frequentar mais. Tem amigo que você tinha que não dá para ter mais. Quem que perdeu amigo depois que recebeu a Jesus? Não adianta só mudar o entendimento, sabe, aos próprios olhos, e seguir ao Senhor. Medidas de remoção do mal precisam ser tomadas. O problema é que temos ciência do que nos causa mal, sabemos que não é certo, e ainda assim participamos de certas estruturas ligadas a esse mesmo mal. É preciso remoção. Remoção. Não temos como, sabendo que a pequena aranha nos causa mal, querer conviver com ela no mesmo ambiente, irmãos. Se o Wensel naquela noite, antes de dormir, soubesse que tinha uma aranha lá no barco, Wensel, o que você faria? Com essa maldita das trevas? Uma chinelada nela. Remove. Agora, o que não dá para saber? Saber que tem aranha no quarto? Saber que o mal que pode te matar está no mesmo ambiente que você, e você dormir tranquilamente, não tendo a noção do perigo de que qualquer hora da noite, foi às 4 da manhã, né, Wensel? Às 4 da manhã a aranha pode chegar e picar. Meu irmão, é preciso remoção. E hoje nas igrejas fala-se muito pouco disso, porque parece discurso extremista. Mas Deus, em muitas situações, Ele é extremo. Ou você é santo, ou você é profano. Você não pode ser as duas coisas. Se existe uma pequena aranha no seu ambiente, ela precisa ser removida. E quem vai tirar a aranha? É preciso removê-la. A Bíblia não nos manda fugir do diabo. O diabo você pode encarar de frente, mas a Bíblia manda fugir da impureza. Foge. Não fica no mesmo lugar, sai fora. Não podemos enfrentar, é preciso remoção. Tem servo de Deus achando que pode conviver sua vida cristã com as mesmas estruturas que tinha no seu passado. Irmão, Deus tem grandes coisas para você, mas você precisa higienizar o seu ambiente. Bater um baigon aí. Precisa tirar a sujeira. Deus tem grandes coisas para a sua vida, mas o processo tem que ter completo. Tem que ter completude, tem que ser completo. A sujeira precisa ser retirada. Os ambientes precisam ser trocados. Os amigos precisam ser anulados. Aquilo que você vê na internet, ouve na internet, precisa ser extinto. Vejam que a ordem no versículo é evidente. Muitos querem apartar-se do mal primeiro, para depois procurarem a Jesus. Não vai funcionar, irmão, você não tem força suficiente.
Você não tem força suficiente. Outros querem o temor do Senhor, mantendo as mesmas sabedorias aos próprios olhos. Elas não convivem juntas. Ou você busca a sabedoria que vem de Deus, ou você vive conforme os seus pensamentos. Por isso eu creio que para as pequenas coisas nós devemos cumprir essa estrutura de transformação. Quem quer mudança de vida? Eu quero. A estrutura tem ordem e tem instrução clara. Não seja sábio aos seus próprios olhos, abandone a sua sabedoria. Irmão, abandone a sua sabedoria. Receba da sabedoria que vem de Deus. E por fim, distancie-se do mal. Posso ouvir um amém? Amém. Uma estrutura completa para trazer mudança, transformação e salvação para a sua vida. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Receba da sabedoria do Senhor e afaste-se do mal. Isso é a estrutura de salvação para a sua vida. Vamos ficar de pé. Romanos 12, 2, não precisam abrir, é muito conhecido, vai estar no... E não vos conformeis com este, mas transformai-vos de que forma? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O processo começa em você abrindo mão das suas próprias filosofias. Deixa a filosofia do Senhor entrar. Em tempos recentes entrou no nosso meio, no nosso ciclo social, a palavra ideologia. E a palavra ideologia parece ser uma coisa enraizada, forte, poderosa. As pessoas não abrem mão dela. Irmão, deixa a palavra de Deus colocar luz na sua sabedoria. Questione. Será que isso que eu estou achando ser certo é realmente certo? Deixa o Espírito Santo te ensinar. Deixa a verdade de Deus entrar, deixa a sabedoria de Deus entrar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Enquanto nós estivermos sentados na nossa própria opinião, a obra de Deus na nossa vida não pode ser iniciada. Então, abandone hoje a sua opinião. Deixe a palavra de Deus causar transformação na sua vida. Deixe o processo ser completo. Se você tem recebido do Espírito Santo que tem determinados ambientes e pessoas que não devem mais fazer parte da sua vida, estruturas, visualizações, às vezes seguidas em rede social, coisas que você continua fazendo, que fazem parte do seu passado. Complete o processo hoje. Aparta-te do mal. Às vezes só está faltando isso na sua vida. Às vezes você já abandonou a sabedoria sua. Às vezes você já recebeu o temor, mas continua brincando com estruturas do mal. Receba esse incentivo do Senhor hoje e abandone essas estruturas. Faça uma higienização completa na sua vida. Deixe o Senhor terminar a boa obra que Ele começou. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.